estão em condições de brigar, Mauro. Houve um momento que se falou que o Flamengo talvez não tivesse lido direito lá o documento, assinou ou não assinou, né? Muito bem. Me parece que quem não leu foi o Palmeiras. Porque defendeu um ponto de vista que caiu. Por que houve um acordo? Houve um acordo porque não havia assinatura, não havia a concordância de todos com aquele modelo de distribuição daquele dinheiro especificamente como a Libra queria. Então, me parece que quem escreveu não leu, o problema é seu, foi o Palmeiras, não o Flamengo. Esse é um ponto. Segundo ponto, a partir do ano que vem, com a reforma tributária, está previsto que os clubes associativos pagarão mais tributos, vou falar português claro, aqui bem curto, né, do que as SAFs. O Flamengo está lá em Brasília brigando para mudar isso aí. E tem que brigar, claro, acho que os outros também. Não tenho visto o Palmeiras atuante nisso aí. E é interesse do Palmeiras, claro, mudar isso, que é um absurdo, né? Você tributar clubes associativos, que inclusive, no caso do Flamengo e outros, no caso do Pinheiros, do Minas, que tem várias modalidades olímpicas, mais do que as SAFs, que são o quê? Empresas que compram time, donos, né, empresários, ou empresas ou grupos que compram times de futebol visando lucro, visando sei lá o quê, né, ou visibilidade, e são donos, só cuidam do futebol, né? SAF é a Sociedade Anônima do Futebol. Tem nada a ver com ginástica olímpica, natação, vôlei, basquete, atletismo, nada disso. Então, assim, essa é uma medida do governo, assim, absolutamente tacanha, e eu não vejo o Palmeiras atuante. Eu acho que seria interessante que o Palmeiras, que essa gestão, defendendo o que me parece que são interesses do Palmeiras, estivesse também atuante, independentemente dos problemas com o Flamengo. Os problemas dela com o BAP não podem ser maiores do que os interesses do Palmeiras, é o que eu penso. E acho estranho que pouca gente fale disso. Inclusive no noticiário Dia a Dia do Palmeiras, mal se fala disso. Não vi, se eu estiver errado, me corrijam, por favor, nenhuma matéria, nenhum setorista do Palmeiras questionar isso, até agora. O Palmeiras está muito calado, quando isso é ruim para o Palmeiras. Lembrando, a previsão é, ano que vem, mais tributos cobrados dos clubes associativos, Palmeiras, Flamengo, Corinthians, São Paulo, etc., e menos de SAFs, como Vasco, Botafogo, Atlético Mineiro, Cruzeiro. Só que a SAF é só futebol. O Pedrinho BH, por exemplo, dono do Cruzeiro, não é obrigado a montar um time de vôlei no Cruzeiro. Ele é dono do time de futebol do Cruzeiro. É Sociedade Anônima do Futebol. Esse F é de futebol, galera. Simples assim. Se o Cruzeiro tiver lá um time de vôlei, é do clube associativo, outra coisa. Então por que a SAF vai pagar menos imposto do que o clube associativo? Qual a explicação para isso? E por que o Palmeiras, com toda a sua pujança, todo o seu poder, toda a sua mídia hoje, e isso é justo, porque o clube é protagonista sim, não atua de forma veemente nessa frente. Fica discutindo só essa questão menor, muito menor, mas muito menor, que é de a divisão de um pedaço do dinheiro do direito de transmissão. Se botar em números, inclusive, o outro é para sempre, né? Se mudar isso é para sempre. Não tem cabimento nenhum essa medida e os clubes deveriam estar unidos brigando por isso. Independentemente de quem tomou iniciativa, se for o Palmeiras, se for o Flamengo, se for o Corinthians, ou se for o Intergrêmio, não deve ser SAF. Vitória não é SAF, né? Vários deles que não são SAF. E no caso, o Palmeiras, era para Palmeiras e Flamengo podem se odiar, não sei como é que eles se relacionam, os dois presidentes, né? Mas tinham que estar juntos lá brigando, acho eu. E os outros juntos. Eles deveriam puxar os demais. Pô, peraí, isso aqui não dá. Até para o torcedor do Palmeiras, que nem está percebendo isso, de repente, se tocar. O que está para acontecer? Está para acontecer isso aí. Quando jogar Palmeiras e Atlético Mineiro, olha, aquele ali paga menos imposto do que esse aqui. Por quê? Qual é a explicação? Por quê? O que ele faz pelo esporte brasileiro a mais para ter essa premiação? Não dá para entender. Esse assunto, gente, é colocado para escanteio no dia a dia. Aliás, isso diz muito sobre a imprensa esportiva brasileira, preocupada com cliques, com mentiras sobre contratações, muitas vezes, né, cascatas, o tempo todo. Essa coisa de mercado, tudo bem falar de mercado, quando você tem uma coisa concreta, eu também falo, nós todos falamos. Mas muitas vezes não tem nada e não se fala de coisas tão importantes como essa, que define o futuro dos clubes, cara, com relação a faturamento / despesas, custos, né, impostos. Até o próprio presidente do Flamengo, lá atrás, até falou alguma coisa, até num tom meio de ameaça, eu achei, pelo menos dessa maneira, não sei se foi o mais adequado, foi meio como presta atenção, falou, olha, se por acaso for assim, o que ele quis dizer? As modalidades que não forem autossustentáveis, a gente não vai poder manter aqui. Porque o futebol tem que subsidiar, esse é o ponto. O Casagrande jogou no Flamengo, na época treinava na Gávea, obviamente, né, convivia lá com vários atletas de várias modalidades. O Flamengo chegou até 19 modalidades olímpicas, hoje sei lá quantas que tem, 10, 11.
Então todo mundo fica ali. O pessoal da ginástica, o pessoal do vôlei, o pessoal do basquete, tá todo mundo ali. E muitas vezes o futebol é que banca essas modalidades. Não no Flamengo só não, nos clubes brasileiros todos que tem. O São Paulo acabou com o time de basquete dele no ano passado, não foi? Acho que no começo desse ano, se não me engano. Na virada do ano. Então, passado, assim, porque chega uma hora que o futebol, que é o carro-chefe, que tem que bancar. Você pega o Atlético Paranaense, uma vez eu entrevistei o Petralha, ele falou, não, a gente fez o seguinte, acabou com esse negócio de clube social, não tem nada. E não tem. O Atlético é o estádio, que é um CNPJ, Arena da Baixada, o CT do Caju. Lá no CT do Caju, a parte burocrática, o RH, os funcionários da contabilidade, sabe? O escritório é lá. Lá ficam os funcionários, lá ficam os jogadores, lá moram os meninos da base, lá todo mundo almoça, janta, treina, toma banho, vai para casa. Na época até o Paulo André morava na própria concentração, tinha lá o quarto dele, me lembro disso. E falou, a gente é futebol. O nome é Clube Atlético Paranaense, mas poderia ser Atlético Futebol Paranaense Futebol Clube, porque é futebol. Imagina se amanhã o Flamengo resolver votar lá no Conselho o seguinte, olha, a gente não pode eliminar o Remo, porque o Remo é estatutário. Vamos fazer Remo, que nós somos obrigados a manter, e futebol. Vamos acabar até com o basquete, que é super tradicional no clube vôlei. Estava agora jogando até reta final de Liga Nacional, na Superliga Feminina e tal, com Praia. Vão acabar com tudo, a gente não pode bancar. O dinheiro do futebol é do futebol. Isso vai ser bom para o esporte? Não vai ser bom. Estou citando o caso do Flamengo, vale para o Minas, vale para o Pinheiros, né? Corinthians. Para o Corinthians, que tem modalidades diversas também, para vários clubes. O Vasco, tradicionalmente, também tem. Palmeiras tem. Né? O Palmeiras, todos eles, uns mais, outros menos, mas todos têm outras modalidades. Então, esse é um assunto muito sério que é tratado como se fosse absolutamente secundário. E os dirigentes têm que ser ouvidos sobre isso, e até questionados a respeito, acho eu. É aquela coisa que a hora que o negócio virar, o pessoal agora tá valendo, aí vai ser tarde demais. Não, e tem um agravante, né? Muitas vezes, na grande mídia eletrônica, quando chega na Olimpíada, o atleta ganha a medalha, mal se fala o clube do cara. Ou da menina, do rapaz lá que ganha a medalha. Muitas vezes mal se fala. Conta a história, veio lá de Guarulhos, que não sei o quê, e saiu dando piruetas. Onde que treina? Quem é que banca? Qual é o clube? Sai da onde o dinheiro que viabiliza que essa pessoa se dedique integralmente a essa modalidade? Né? Além do patrocínio pessoal. Além do patrocínio pessoal. Né? Exatamente. Quem dá estrutura para você treinar, onde você treina, essa coisa toda. Enfim.